Senhores, estamos no ar com mais um XP Connection. Primeiramente, pedindo aí desculpas, né? A produção que já está aqui pedindo desculpas, mas eles não podem aparecer no ar, são como fantasmas. E eles aí acabaram atrasando, infelizmente, o nosso programa, mas por isso eles já falaram que a gente vai poder seguir um pouquinho mais com o nosso programa, né? Que hoje é turbulência da China e juros nos Estados Unidos. Quem sabe, será que volta um quantitative easing? São várias perguntas aí para o mercado. Relaxamento monetário nos Estados Unidos, será que volta o quarto? Depois a gente tira mais dúvidas sobre isso. Aqui, ao meu lado, Ricardo Kim. E aí, Ricardo Kim, tudo bom? Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. Tudo ótimo. A gente começando aqui mais um debate, falar principalmente essa questão de China, né? Mexeu muito ali nos mercados, não só na nossa bolsa, como o mundo afora, e principalmente por ser economicamente um dos principais parceiros nossos aqui. A gente vai discutir isso um pouco e falar também desse aumento de juros vai ficar para quando, né? Muita gente falava em setembro, depois dezembro, a gente falando até no ano que vem. Realmente essa questão de China preocupou bastante durante essa semana, mas a gente vai debater isso durante o nosso programa. Bom dia a todos, primeiramente. Isso aí. E aí, Gustavo, economia aí, várias notícias, vários dados. Não tem como não deixar de falar de China e, obviamente, de Estados Unidos. Bom dia, Celso. Bom dia, Kim. Bom dia a todos. Pois é, a gente passou em julho, mês inteiro praticamente preocupado com o impasse lá na Grécia. Começou agosto, a gente achou que ia ser um mês mais calmo, mas essa turbulência aí vindo da China realmente impactou todos os mercados, fazendo bastante volatilidade no mercado. E acho que a gente tem que dar uma explicada um pouco melhor do que isso ocorreu, o que vai acontecer para frente. E também novos capítulos da primeira elevação, né, na taxa de juros lá nos Estados Unidos, o que o Fed mudou ou não de opinião. A gente tenta deixar um pouco mais claro hoje para vocês. Bom, então vamos direto para a apresentação, para a gente não perder tempo. Vamos lá, Gustavo, pode iniciar a apresentação. Começando da China, a gente viu nas últimas semanas a desvalorização da moeda chinesa. A gente primeiro vai deixar um pouco mais claro que eles têm como objetivo estabilizar um pouco mais, liberar um pouco mais o mercado financeiro deles, porque eles têm como objetivo serem incluídas pelo FMI na OSDR, que seria feito no final desse ano, mas foi postergado só para o meio do ano que vem, o que basicamente facilitaria, uma cesta de moedas que é composta, só passar aqui no último, pelo dólar, euro, a libra esterlina e o ien, facilitaria para a China nas suas transações internacionais. China, que hoje é o principal player de mercado internacional, principal parceiro comercial de diversos países, ela tinha como objetivo entrar nesse SDR que seria feito no final do ano, mas ficou postergado para o ano que vem. A gente botou aqui o que a China fez ontem, principalmente ela cortou taxas de juros e também taxa mínima, reduziu o mínimo compulsório. A China então vem tentando estabilizar sua moeda, sua economia tentando retomar, porque está com cada vez mais uma desconfiança do mercado de que os números que têm sido apresentados não correspondem a um crescimento de 7%, que é o planejado, que é o previsto pela própria economia, pelo próprio governo chinês para esse ano de 2015. A gente teve nos últimos dias, nas últimas semanas, esse mês, vendas no varejo caindo, produção industrial, exportação, importação, as taxas de inflação não correspondendo. Então, todos os indicadores econômicos da China, eles não correspondem ao porquê que o PIB estaria crescendo de acordo com o esperado. Essa desaceleração chinesa, segundo os indicadores que a gente tem conhecimento, ela como os números de lá não são totalmente transparentes, se levantou muito nas últimas semanas um questionamento maior sobre se os números que foram apresentados de crescimento do PIB do segundo trimestre foi 7,1%, pouco acima dos 7% esperados, se eles realmente são verdadeiros, e também os números de desemprego, que estão em torno de 4%, se realmente isso faz sentido, visto que todos os indicadores, além desses, não correspondem a isso. A gente tem esses indicadores chegando ao menor patamar em 4 anos. Então, falam cada vez mais que o crescimento não seria de 7, seria de cada vez mais perto de 5, e a taxa de desemprego não seria de 4, seria cada vez mais próxima de 7. Então, reforçando um pouco mais e tentando estabilizar um pouco os mercados que vêm sofrendo com uma volatilidade excessiva nos últimos tempos, a China tomou diversas medidas como esse relaxamento monetário nas últimas semanas para tentar acalmar os mercados e mostrar que vai ajudar
a chegar a um crescimento esperado, vai tentar tomar as medidas que forem necessárias para isso. Lembrando que a China está passando por um momento de transição na sua economia, depois de uma economia que nos últimos tempos foi bem sustentada o seu crescimento na base do investimento, muitas vezes excessivo, aquelas chamadas cidades fantasma, aqueles investimentos que não fazem sentido, mas que geram um movimento muito forte de recursos. E o esperado agora era que a China começasse a fazer essa transição para um remodelamento da economia, dependendo cada vez mais do consumo público e privado e menos de investimento. A gente teve um marco histórico, um marco bem significativo, que foi o investimento da China fora do país nesse ano passou o investimento interno do país. Então a China investindo mais no exterior do que o investimento doméstico, mostrando cada vez mais essa tentativa de remodelação da economia. A China então precisa cortar esses excessos, mas também precisa evitar a crise, não pode fazer de uma forma desgovernada. E o grande desafio é sustentar esse crescimento de dinâmica da demanda e não provocar uma desestabilização grande do sistema financeiro e evitar uma desaceleração muito forte. A gente também botou por último aqui quanto que a China impacta no mundo, por que isso vem sendo notado, vem afetando diversas bolsas nos últimos dias, porque a China como em si não tem um mercado financeiro tão grande, mas ela é a principal parceira comercial de diversos países, então esses indicadores mostrando que a China vai ter um crescimento um pouco menor, claramente afeta quando as empresas, quando os países calculam para frente o que elas vão ter de cenário nos próximos anos, visto que a China teria uma economia um pouco mais fraca, crescendo um pouco menos do que o esperado. Então a gente viu nessas últimas semanas uma menos estabilidade, né, no mercado chinês, influenciando bastante, principalmente porque o mercado está mais desconfiado de que a China não vai ter essa desaceleração planejada, vai ter uma desaceleração um pouco mais forte, vindo um pouco mais forte do que o aguardado. O outro ponto que mexeu bastante foi acho que a principal variável, a principal decisão do ano, que é quando o Fed vai subir pela primeira vez as taxas de juros nos Estados Unidos. E com essa crise com essa desestabilização vindo da China, subiu bastante aqueles que acham que ainda não é o momento do Fed subir juros, que só ocorreria no final do ano ou no ano que vem. Então, a gente viu subindo as expectativas, os ânimos daqueles que só apostam para o final do ano. Por outro lado, a gente vê cada vez mais os indicadores dos Estados Unidos mostrando uma economia um pouco mais forte, a taxa de desemprego caminhando para o pleno emprego. E a gente sempre tem essas duas linhas que batem uma com a outra. Aqueles que acham que, como o desemprego já está perto do pleno emprego, já está na hora de subir juros, a economia já está mostrando o PIB crescendo acima do potencial. Amanhã a gente vai ter segunda leitura do PIB do segundo trimestre e deve mostrar novamente revisar para cima e mostrar que a economia está forte. Mas também tem aquela linha que acha que não está na hora, que é só para o final do ano ou ano que vem, que acha que a inflação dos Estados Unidos está muito longe da meta de 2%, e nem a inflação projetada pelo mercado daqui a 10 anos consegue mostrar que a inflação convergeria daqui a 10 anos para a meta de 2%. E se você subir os juros agora, isso seria um erro grave que traria consequências importantes, inclusive afetando a parte do emprego, afetando a estabilidade financeira e afetando o crescimento dos Estados Unidos no longo prazo. Mas então a gente tem cada vez mais esse conflito de duas opiniões bem fortes, com grandes defensores e economistas renomados dos dois lados. Uma parte que acha que já está na hora de subir juros, já passou da hora, outra que com tudo que vem acontecendo no mundo não pode ser feito agora. Com essa crise na China vai mostrar mais que se você sobe juros agora, você seria a única das principais economias subindo juros, enquanto a gente tem o Banco Central Europeu fazendo quantitative easing, a gente tem Banco do Japão, o Japão também está fazendo relaxamento monetário, e a China cada vez mais mexendo, fazendo um relaxamento monetário. Você dificultaria ainda mais as suas exportações, você subindo juros agora, você mataria suas exportações, afetando ainda mais essa economia, e algo que não seria fácil de reverter, você afetaria o estrutural dessa economia. Então, a gente está vendo cada vez mais esse debate se acirrando, mas
a parte da que defende a elevação da taxa de juros agora diz que a taxa está tão próxima de zero que a elevação seria tão pequena que não afetaria tanto o pensamento daquela pessoa aqui. Ou você sobe a taxa de juros agora, será que a pessoa realmente deixaria de tomar um empréstimo, visto que as taxas reais estariam um pouco maiores? Será que ela deixaria de pegar empréstimo e fazer a economia girar? E com esses dados de economia tão positivos, você corre um risco de superaquecer essa economia e perder o timing de quando fazer o movimento correto, o que tornaria ainda mais difícil subir juros mais para frente. Acho que a gente pode voltar agora para a gente. Depois, qualquer dúvida que aparecer no chat, a gente pode responder um pouco mais forte, voltar nos slides, qualquer coisa. Mas acho que o tom é esse. Ficou mais difícil para os Estados Unidos, veio mais uma nova pressão para aqueles que defendem que os Estados Unidos não suba a taxa de juros agora, uma pressão um pouco externa, mas também a gente tem uma pressão interna com os dados da economia fortes. O ponto é que um dos principais argumentos de quem não defende a taxa de juros ser elevada agora, que é a inflação, ela continua sendo vista a cada mês. A inflação não tem reagido. Cada vez a maioria dos preços da inflação está em queda, coisa que não acontecia em uma década. Se a gente pega mais da metade dos preços que compõem aquele CPI, eles estão em queda, coisa que não acontecia faz muito tempo. Então, tem reforçado bastante o argumento de quem não defende que suba a taxa de juros agora. E, obviamente, isso vai impactando cada vez mais as bolsas, tanto lá fora quanto aqui, porque é a principal decisão do euro, talvez. Isso, né? E aí, a pergunta que também não quer calar, né? A gente ouviu isso ontem, alguns economistas mencionando um possível relaxamento, a volta de um relaxamento monetário, que é o quantitative easing, né? 4, o que você acha disso? Eu acho que se eles fossem mudar totalmente a direção, em vez de subir a taxa de juros, voltar para alguma coisa de quantitative easing, eles poderiam... primeiro que eles sinalizariam, não seria algo que ocorreria talvez na próxima reunião, ou eles primeiro sinalizariam, a gente mudou a nossa cabeça, tal e tal. Realmente tem gente que fala que a inflação está em 0,3%, bem longe dos 2%, então está bem mais para easing do que apertar, né? Mas eles poderiam, talvez, ao invés de comprar mais ativos de longo prazo, eles poderiam reduzir um pouco as taxas que eles pagam de reserva para os bancos. É algo que poderia ser feito, inclusive, mesmo subindo as taxas de juros, eles poderiam reduzir um pouco essas taxas que eles pagam nessas reservas de banco. Seria algum meio de tentar, ainda mais uma vez, aquecer um pouco a inflação. Mas, de qualquer forma, eu acho que se eles mudarem totalmente a cabeça sobre o que eles vão fazer, não vai ser algo do dia para a noite que eles vão fazer. Eles vão primeiro sinalizar que mudou as condições, que com tudo que vem acontecendo realmente não era a hora, e aí sim eles o fariam. Apesar dessa conversa de relaxamento monetário ter voltado, a probabilidade ainda é baixa, né? Está sendo discutida, mas é baixa. E outro ponto é que muitos economistas falam que a eficácia de novos relaxamentos monetários, etc., não vai ser tão produtivo como foi os anteriores. Então, aí mais um ponto para eles pensarem e que eles com certeza vão pesar na hora de mudar o discurso, que apesar de ter voltado de novo, a probabilidade parece bem baixa. Aí está mais para uma postergação de aumento de juros do que algo na direção contrária, né? Eu concordo, e a gente até falou com o economista baseado lá fora ontem, ele falou, olha, num cenário de estresse com arma na cabeça, diria que é mais fácil ter quantitative easing do que subir juros esse ano. Então fica a dica. O SMP já fez uma pergunta aqui, será que o dólar já atingiu a fadiga de alta em relação ao real? Pelo menos isso já começa a acontecer com outras moedas emergentes? A gente viu que o real, que a gente falou bastante, o real desvalorizou um pouco bem mais do que as outras, principalmente porque a gente tem motivos locais aqui, né, que a economia mostrou cada vez mais que estava num posto um pouco mais fundo do que o aguardado. As situações da economia, a gente vê a cada semana algum indicador de confiança mostrando mínimas históricas, a gente vê desemprego subindo, a gente vê a produção industrial também deteriorando cada vez mais, e a gente viu que o real desvalorizou bem mais do que a maioria das moedas, porque no passado a gente segurou bastante a moeda também, né? Foi uma parte, a outra é essa, que a gente teve
um fator local para a gente desvalorizar mais. Mas o estrutural é para cima, né? Conforme o Fed anuncie que vai subir juros, seja agora, seja no final do ano que vem, isso vai cada vez mais desvalorizando as outras moedas frente ao dólar. Lembrando que, por outro lado, o Banco Central, alguns diretores comentaram, né, que 3,50, 3,50 e pouco, achavam o dólar esticado em termos de fundamento, então 3,60 acredita-se que eles ainda continuam com essa cabeça, até reforçando. Eles também comentaram que a reserva de dólar é muito grande, também tem espaço para agir via swap, então mostrando um pouco essa cabeça de arrefecer essa alta do dólar, né? Sim, vamos lá. Mas acho que se fosse pensar, você me pediu que andou bem, deveria ter um ajuste para baixo, mas não depende só do fundamento, né? A gente tem aí umas incertezas, né? Os investidores buscam moedas, países mais seguros para investir. Tem uma versão a risco normal e aí isso, né, essa fuga aí para os dólares. A CMP perguntou novamente, será que a China desvalorizar mais ainda a sua moeda? Eu acho que foi o que eu comecei tentando mostrar, que é um fator que também não foi bem captado de início, mas a China faz a desvalorização da moeda forte na terça-feira, se não me engano, e acho que na quinta-feira o FMI anuncia que vai postergar a decisão deles da SDR. Então, talvez a China segure um pouco, não faça um movimento tão forte, visto que eles ganharam mais 6 meses de espaço para o principal objetivo deles, que é entrar nessa cesta de moedas. Então, acho que mais para frente a China vai tentar deixar a situação mais aberta, o mercado financeiro mais aberto, e deixar a moeda mais propícia para entrar na SDR, mas acho que agora tirou um pouco do foco, visto que eles postergaram essa decisão. Boa. E nós perguntando se a gente viu aqui o editorial da OESP, né, do Banco Central, se eu não me engano, sobre os números de inadimplência. Vi, subiram, vem aumentando, mas mesmo assim o que interessa é o que os bancos, obviamente, reportam, né, e a gente tem visto um crescimento, mas ainda bastante controlado. O Rafael dos Santos perguntando, né, Rafael Santos aqui, qual a perspectiva para B2W, né, particularmente a gente não gosta do setor de internet, a empresa demorou a mudar, né, a brigar como faz a Amazon, né, outras companhias dentro para venda dos produtos, é o que faz a Amazon e esse é um crescimento lá fora. É um segmento que demanda assim, a necessidade extrema, elevada de capital de giro, e aí precisa descontar recebíveis, acaba assim, quanto mais você cresce, mais você queima a caixa no curto prazo. Ela vem se desfazendo a princípio, já se desfez da Submarino Viagens, né, B2W Viagens, vendeu para CVC, 80 milhões de reais, agora fala que se poderia vender a Ingresso.com. Eu acho que a Lojas Americanas, como controlador, é vendedora sim de B2W, precisa aparecer, talvez esteja limpando a casa, e isso poderia ser positivo para a Lojas Americanas se ela, por acaso, se vier a se desfazer da B2W. Por quê? Já tem um crescimento próprio, né, Lojas Americanas, abertura de lojas, né, 80 anos em 5, quer abrir mais 800 lojas, tem mais de 900 lojas, faz todo sentido, é uma das poucas do varejo que a gente gosta. E aí, se você retirar a B2W, o múltiplo dela, quando você olha, analisa a empresa, não é tão alto assim. Um ROIC, né, retorno sobre capital investido em Lojas Americanas, é extremamente alto. Dos mais de 900 lojas, eles só fecharam 3 até hoje. 2 porque não renovou o aluguel, eles acharam que era alto o aluguel, não renovou, só uma que não deu o payback, o retorno como eles estimavam. Então, assim, Lojas Americanas a gente gosta, B2W a gente prefere ficar de fora, ainda mais com esses rumores, aí acaba afetando o papel e operar esse tipo de informação acaba sendo complicado. Perguntaram aqui para o SMP de novo, perguntou aqui, para quem quer entrar em Kroton, esse seria um bom momento, aproveitando a forte queda dos últimos dias? Concorda, Ricardo Kim? Boa, teve outras perguntas depois, do Elias Nunes também, perguntando de Kroton. A gente gosta do papel, principalmente depois dessa queda, agora negociando ali a cerca de 10 vezes preço sobre lucro para esse ano. Muita coisa já está no preço, toda essa questão de mudança do FIES, boa parte já está aí nesse valuation e, por outro lado, as empresas têm reportado resultados bem resilientes ali, primeiro e segundo tri, bons resultados, mas o nosso principal ponto de apoio aí em Kroton é o management, a gestão é muito boa,
você não pode subestimar a atuação da gestão num momento de mudança. Aliás, é nisso que você tem que se apoiar, por isso que a gente gosta de Kroton, é a nossa preferida do setor. Estácio reportou um bom resultado, mas de novo a gente prefere ficar em Kroton. Ela vai ter a venda da Uniaselv aí no radar, uma boa entrada de caixa que deve ser revertida em dividendos extraordinários ou outras aquisições. Lembrando que, por outro lado, toda essa questão de mudança no FIES, aumento de capital de giro, tem prejudicado aquelas empresas menores com menor robustez, e isso aí ajuda no processo de consolidação. Em Kroton, Estácio, enfim, essas grandes têm um ponto de vantagem nesse sentido de aproveitar essas oportunidades. Até o Galindo, que é o CEO da Kroton, comentou que se tiver oportunidade eles estão olhando sim algum tipo de aquisição, mas de novo, aqui a gente está olhando mais médio e longo prazo. Kroton faz parte das nossas carteiras recomendadas, mas numa proporção baixa. Hoje a gente tem 10%, a gente não teria mais que isso, mas uma diversificação aí nesse setor, nesse valuation, é bem interessante sim, de novo, sem muita concentração. Boa. Assim, me fez outra pergunta aqui: o Brasil realmente perderá o seu grau de investimento ou conseguirá reverter esse quadro econômico bastante negativo até meados do ano que vem? É a pergunta assim, mais complicada, né, que não depende só de uma análise em si. Eu, se fosse apostar, eu acho que o Brasil perde sim um grau de investimento no ano que vem. A partir de março começa a se discutir isso, né, porque não vai conseguir um superávit primário, porque a economia está se desacelerando muito, dívida líquida sobre PIB subindo. Então eu acho que se fosse para escolher, eu não posso ficar em cima do muro, né? Ou mantém ou perde, eu acho que perde. O senhor, Gustavo Cruz? Acho que perde. A gente viu nos últimos dias o Joaquim Levy comentando que ele mesmo falando que não é só a responsabilidade, que não é só o cenário econômico que vai ser o fator crucial para decidir se vai perder ou não. Ele falou que até o final do ano a gente já vai ter um quadro bem claro se a gente vai conseguir manter o grau, e que principalmente o quadro político vai ser o determinante. O que eu acho que ele quis dizer com isso é que não adianta nada ele surgir tentar fazer e não conseguir. Não conseguir aprovação. Eu concordo, e fora isso as medidas, né, não estão passando, né, várias medidas aí, pautas bombas toda hora. Alteram as medidas também, né? Então atrasa, demora a aumentar tributos, então isso é bastante complicado. Não adianta só ter um plano se você não consegue colocar em prática. Claro, então eu acho. O senhor, Ricardo Kim? Eu também. Pessimismo aqui da banca. Não, mas com tudo que a gente tem na mão em termos de dados, não tem como você não atribuir uma probabilidade maior para o Brasil ir para grau especulativo no começo do ano. Em muitos ativos isso já está precificado, no CDS, talvez um pouco no dólar, na bolsa um pouco menos, talvez, mas é o que a gente acha. De fato, tem que correr tudo muito bem para que a gente consiga manter esse grau, porque do jeito que está, de novo, essa piora política que a gente está vendo, e piora econômica também, prejudica a perspectiva, e é isso que as agências estão olhando. Agora, se falar de Levy sair, enfim, alguma coisa nesse sentido aí é certo, e as bolsas e ativos vão responder no dia, mas até então, com as informações de hoje, talvez fique mais para o ano que vem, né? Isso aí, vamos lá. Pão de Açúcar, por favor, a gente não recomenda exposição ao ativo, né? Foi um ativo que saiu de R$102, está na casa de R$60, sofreu muito porque vem reportando vendo as mesmas lojas, né? Same-store sales abaixo da inflação, não consegue repassar a inflação. 25% do seu resultado vem da Via Varejo, que é a empresa Ponto Frio, né? Que era a Globex, né? Ponto Frio, Casas Bahia, tudo isso. E, né, nesse sentido, as vendas das mesmas lojas chegam a cair quase que mais de 20%. Né? Ano contra ano, tudo bem, ano passado teve copo, mas esse ano linha branca, linha marrom, televisores eletrodomésticos não estão vendendo. A gente ainda não acha que é o momento para comprar, não acredita ainda numa reviravolta no setor de varejo, principalmente varejo de eletrodomésticos. Fora isso, teve uma multa agora aí, câmara de arbitragem, para a Lely Safra, né, que vendeu a Globex. Ela solicitou mais de R$200 milhões, óbvio que isso impacta negativamente. O próprio Abílio tinha destacado que não sabia disso, né? Então, quando eles compraram lá atrás a Globex era a controladora da Ponto Frio. O João perguntando aqui: gostaria de saber a opinião de vocês sobre a ação da Bovespa para tentar combater, ajudar as penny stocks. Ela não deixa ajudar, né? Eu acho que está certo, João. Né? Um centavo, né? Ação que vale 10 centavos, qualquer variação de centavo, o percentual é muito alto. Isso lá fora também existe. Acho que é correto, sim, não acho que ajuda. Eu acho sim que ela quer melhorar, né, digamos assim, maior governança,
é melhor para o mercado, sim. O que você acha? Enfim, a empresa acaba fazendo, né, agrupamento de ação, mas volta a cair, sentar, faz agrupamento de novo. O que é bom não precisa, né? Lojas Argênia, Ambev, precisa fazer split, né? Precisa dividir o número de ações para voltar a negociar menos. Que está em R$1.000, você fala, caramba, está negociando, está dificuldade varejo de comprar. Então ele faz o split. Quando a ação é ruim, ela faz grupamento. Acho que é bem saudável ali para o nosso mercado. De novo, você prioriza a liquidez, reduz aí grau de especulação, dado que essas penny stocks ali, qualquer movimento de centavo em porcentagem é um movimento alto. Então, ajuda, se você for ver, as penny stocks têm liquidez mais baixa e mais especulação. Então, fica um pouco mais saudável, sim. E as empresas que façam implit e se dê com essa falta de liquidez, não é a bolsa que tem que cuidar disso, né? Isso, boa. O que eu falei, é que o que está controlado é o seguinte: quando eles divulgam a inadimplência é geral no mercado. Você vai pegar de tudo que é empresa, de todos os segmentos. Os bancos já vêm concedendo crédito para grandes instituições pequenas e médias, já vem caindo, né? Para varejo, pessoa física, eles só estão dando crédito consignado e imobiliário. Imobiliário, você tem a alienação fiduciária do bem, e consignado ele sabe ali, tem que ser desconto em folha, ele sabe quanto ele tem a receber. Então tem uma proteção muito maior para os bancos nesse sentido. O que você está olhando você pega varejo, você pega tudo aí dentro desse pacote de inadimplência. Aí tem de tudo, obviamente. Tem empresa que provavelmente a inadimplência é acima de 10%. Nos bancos ainda é bem menor, tá? O Itaú conseguirá compensar essa saldo de inadimplência que está sendo materializando com o aumento dos spreads? Sim, ele vem aumentando o spread financeiro com o ROI, o Return on Equity, né, retorno do seu patrimônio de 24%, quase 25%. Marisa, poderia analisar, varejo, a gente está fora, varejo se tivesse que ter só loja Renner e lojas americanas, ficaria fora de varejo mesmo. Marisa, Magazine Luiza vem se deteriorando absurdamente, vai continuar um cenário altamente desafiador. Então, para não ter nenhum, se tivesse que ter lojas americanas e loja Renner. Cenário de fibra. Ricardo Kim, papel e celulose. O cenário para o setor de papel e celulose continua bom, principalmente se a gente compara com os demais setores da bolsa. A gente costuma fazer isso aqui, não olhar no absoluto só, mas olhar o que a gente tem do lado. Nesse sentido, a dinâmica de oferta e demanda da celulose tem indo muito bem, puxado ali por Europa e China também, apesar dessa desaceleração, a China ainda é uma importante consumidora ali de celulose. Por outro lado, e até junto a isso, a gente teve anúncio da Fibria ali na semana passada de aumento de celulose, aumento de preço de celulose. Então, a commodity, ela está desempenhando um bom papel ali, principalmente se a gente compara com commodity metálica, petróleo. E mais uma questão ali é o dólar, né? Pra gente, pra Fibria e Suzano, o dólar num patamar mais alto tende a beneficiar. E é o que a gente está vendo nos últimos resultados. A gente deve ver ainda esse ritmo para os próximos resultados. Por isso que a gente tem uma alocação importante nos nossos portfólios com papel e celulose, mas a nossa preferida segue sendo Suzano. Ela tem um case de desalavancagem bem interessante, já desalavancou bem nos últimos trimestres, aí vai se beneficiar com dólar, e essa questão da commodity de celulose ajudando também. É o nosso principal papel para esse setor, de novo, sempre visando essa cabeça de ter uma exposição do seu portfólio de renda variável, exposição a dólar, seja com Embraer, enfim, Suzano, Fibria, mas é importante ter para fazer essa proteção natural ali. Caso a bolsa como um todo caia, o dólar suba, pelo menos elas se tornam nesse cenário mais resilientes. Tá? Tô falando que o microfone está bem baixo, será que acabou a pilha? Foi mais de um. Não, tá tudo ok aqui, produção. Se vocês puderem checar ali. Só chamou que foi mais de um, aí me chamou a atenção, foi isso. Não, aí do microfone. Mas beleza, a produção já está checando aqui. O que se poderiam comentar um pouco sobre se somos proxies de mercado americano, Ibovespa versus Estados Unidos? Sim, não adianta dizer que não, só que eu diria hoje que a correlação está menor do que esteve no passado, né? Antes lá subia, aqui disparava, agora passou lá subia, aqui caía, aí lá cai, aqui também cai, então a correlação diminuiu sim. Exetec para venda, né? O setor de real estate a gente sempre recomenda não ter o setor, fica cada vez mais difícil shortear porque a liquidez, né, sumiu.
Ativos negociando abaixo de R$1 milhão, isso dificulta o short. Tem alguns ativos ali que são empresas assim, bem geridas, MRV, Zetec, Ivan, a Elbor, por exemplo, são boas empresas. Mas mesmo assim a gente não recomenda exposição a nenhum desses ativos, né? A gente falou constantemente aqui que era cenário de short, só que chegou um momento que a mesa de BTC falou não dá mais para shortear porque não tem papel, ninguém tem esse ativo, basicamente, então não dá mais para shortear, então a gente desistiu assim de shortear ativos de real estate, senão a gente carregaria short. Não vejo um cenário positivo para ter o real estate em carteira, com confiança do consumidor abalada, né? Crédito, restrição a crédito, mais caro, taxa de juros, inflação, não vejo motivos agora para ninguém acelerar e comprar imóveis, né? Lançamentos caindo, vendas caindo e distratos aumentando, o estoque permanece igual ou até maior, complicado. Lembrando que há 2 anos atrás, real estate, construção, etc., fazia parte relevante no índice, hoje é quase nada. Hoje não tem nada. Liquidez é muito ruim mesmo. Sobre uma possível votação de impeachment e seus impactos, né? A gente ainda trabalha com probabilidade baixa de impeachment, né? Diria uns 20%. Renúncia totalmente improvável, né? Não posso dizer que é zero, a gente não pode dizer que é zero. 0,0. Mas tende a zero. Bem complicado trabalhar com isso. Impeachment, sim, uns 20% de probabilidade, ainda baixa, né? Porque a gente conversa com os investidores, porque não adianta só a nossa opinião, né? Adianta qual seria o impacto no mercado. Mas um possível impeachment, acho que o pessoal poderia dizer que cairia um pouco e dependendo do que viesse, até já respondendo ao SMP, falando de nomes para substituir o Levi, digamos que não fosse TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Se for TSE, cai PT e PMDB, o Cunha assume e chama novas eleições. É isso que aconteceria. Digamos que fosse via TCU, só cai o PT. Só cai a legenda do PT por conta das pedaladas fiscais dela no ano passado. O Temer assumiria, não acredito que substituiriam o Levi, tá? E acho que seria mais fácil tentar chamar o PSDB para governar, como aconteceu na época do Itamar Franco. Aí eu diria, pode cair no primeiro momento, eles anunciam rapidamente isso, Bolsa vai embora. Lembrando que ano passado, antes das eleições, a gente sempre fez pesquisas, né, o que seria se assumisse o Aécio, Marina ou a Dilma. A Dilma eram 45 mil pontos, se vocês quiserem, quem é cliente tem acesso a isso ao nosso site aqui, e aí eram 45 mil pontos. A Marina eram 62 mil pontos, a Bolsa, e o AS 68 mil pontos. Não acredito que a Bolsa voltaria para 68 mil pontos, mas diria que seria uma bela alta aí do índice Bovespa se isso acontecesse uma possível renúncia dela. Não acredito também em mudança do Levi hoje, tá? Olhando, aconteceu uma ruptura, um problema, tudo mais. Aí é uma situação diferente. Mas não acredito. E eu também acredito que se saísse, né, o que aconteceria no Congresso Planalto? Seria muito mais fácil de aprovar todas as medidas, porque se tivesse uma saída dela. Mas a própria oposição não quer a saída dela até o momento, que a gente vem falando, porque está deixando muito mais o PT sangrar, né, para não dizer que foi ilegítimo, golpe, tudo isso. O que o senhor acha? Existe bastante um medo de que seja tomado como um golpe e que isso fortaleceria a eventual candidatura do Lula para 2018. Então é bem difícil trabalhar com esse cenário, porque não parece que ninguém quer, ao menos, digamos a palavra, arriscar, né? Nem quem está lá no governo já, nem que poderia trabalhar com uma situação que tiraria o PT, nem quem está fora, correndo o risco de ressurgir o PT para 2018. Acho que se a gente passar até o ano que vem, a gente vai ter uma prova bem clara do que vai acontecer nas eleições das prefeituras. O PMDB tem que estar sinalizando que em novembro vai lançar um plano nacional, e com isso ele espera se fortalecer bastante nas eleições do ano que vem nas prefeituras, para talvez até levar um candidato para disputar 2018. Então a gente não acha que esse cenário de impeachment... A gente sempre falou desde o começo do ano que quando tinha os protestos que se ocorresse não seria em 2015, seria no começo de 2016, quando a situação ficaria realmente bem turva. Acho que agora o caminho continua nesse cenário, assim. E aí? Não, a probabilidade realmente é bem baixa, só vale o destaque aqui que hoje saiu aquela notícia de que no TSE a maioria dos votos é a favor de uma investigação na eleição e na campanha da eleição da Dilma. Tudo bem que um dos votantes ali pediu vistas, mas querendo ou não já tem maioria para votação para que isso ande
e dê continuidade. Então, quando isso voltar, é bom a gente ficar de olho nessa questão que, enfim, derrubaria os dois. Mas, de novo, como a gente comentou bastante aqui, probabilidade por enquanto bem baixa. Isso, senhores, felizmente até a gente passou um pouco da hora aqui também, não deu para responder todas as perguntas, né? A gente volta amanhã na reunião matinal e amanhã também tem Batalha do Século com Rafael Figueiredo e Ricardo Kim aqui, Fundamentos versus Análise Técnica. Hoje no fechamento do mercado a gente não vai poder participar, né? Terão outros aqui participantes, porque a gente estaremos reunidos na nossa reunião de alocação, né? Para justamente mostrar para vocês o melhor, né, oportunidade de investimentos, o que vale aqui, né, de investimentos, aonde aplicar dinheiro, pré-fixado, pós-fixado, dólar, um pouco em ações, dependendo do seu perfil. Preencha os dados abaixo, participe, tenham acesso a esse tipo de relatório que nós pretendemos trazer na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem ou na outra, sobre o relatório de alocação que tem apresentado um bom desempenho. Tá ok? A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até amanhã. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.